Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo por aí, porque aqui, ó, tá tudo maravilhoso. Estamos começando agora mais um EcoPoint, que é o seu point semanal de informações sobre o mundo ecológico e também sobre plantinhas. Para quem assistiu o vídeo semana passada, viu que eu fiz o replante da minha Ficus lirata e ficou maravilhoso. Hoje chegou o momento dela. A Ficus Tineke chegou o momento dela trocar de vaso, sim, porque daqui a pouquinho a gente está chegando aí na primavera, né? E na primavera ela tende a começar uma brotação mais excessiva, então eu já quero que ela esteja nesse vaso novo para ela já pegar um embalo e ter mais espaço para ela poder crescer, tá joia? Então assim, é aquele mesmo sistema. Vou estar utilizando uma mistura de isopor e alguns pedriscos aqui como o nosso fundo de drenagem. Eu vou estar utilizando esse vaso, que é exatamente o vaso onde a minha Ficus lirata estava, né? Vocês podem ver que comparado ao vaso que a Tineke está, ele já é bem maior. Eu nunca aconselho vocês a fazerem uma mudança muito drástica no tamanho do vaso. Por quê? Essa planta só está habituada a esse vaso. Se você coloca um vaso muito grande e você continua essa rega padronizada que você já tem costume, toda essa terra em volta vai receber muita água, então pode ser que o sistema radicular dela não esteja pronto para tanta terra em volta com tanta umidade. Então o ideal é você ir subindo gradativamente o tamanho do vaso. Então assim, vou colocar nesse vaso, quando ela tiver mais ou menos o tamanho da lirata, ela vai estar sendo passada para um vaso maior, e talvez para o vaso que a lirata está hoje, e a lirata ganha um vaso ainda maior, tá joia? Tem que fazer de forma progressiva, você não pode pegar logo uma caixa d'água e enfiar lá dentro não, porque ela vai sentir, afinal de contas, o sistema radicular dela não está preparado para toda aquela abundância ali e pode acumular muita umidade e matar a sua planta, sim. Gente, vou começar o replante e a primeira coisa que eu quero falar para vocês é, eu não vou estar usando uma manta de drenagem. Ah, Jardel, mas se não usar a manta, vaza aquela água suja de terra e suja o chão. Eu sei. Só que aqui, né, inclusive o pratinho tá até com um pouco de fibra de coco, porque eu vou utilizar aqui. Mas aqui em casa, minhas plantas sempre ficam com pratinhos embaixo. Então eu faço uma rega abundante nela no tanque ou ali na sacada, né, na minha área de serviços, porque tem escoamento. E depois que ela escoa, eu coloco ela no pratinho somente para não respingar nenhum tipo de água no chão. Então não acumula água nesse prato. A não ser quando eu vou ficar muito tempo fora de casa, aí eu deixo sim um pouquinho de água acumulada nesse prato aí. Mas o máximo que eu passo fora de casa é uma semana. Se é uma área aí que tem alta incidência, né, de dengue, eu não aconselho que vocês façam. Então coloque a areia nesse pratinho para não ter esse acúmulo de água e não ter uma proliferação de dengue aí na sua residência. Então, para a gente começar, o que eu faço? A minha camada de drenagem. Então aqui eu tenho pedriscos, tenho isopor. Gente, isopor para mim é a melhor coisa, porque ele é leve, ele não se decompõe praticamente nunca, tá? Ele vai ficar para sempre aqui. Então quando eu for transplantar essa planta novamente, eu vou basicamente lavar esse isopor e vou reutilizá-lo mais uma vez. E ele é fácil de se partir, então você consegue ir adequando ele do jeito que você quer na sua camada de drenagem, tá? Ó, já fiz aqui uma camadinha de drenagem, sempre aqui, ó, uns 2, 3 dedos, tá? De camada de drenagem. No caso desse vaso, ele só tem furos no fundo. Eu não tenho furos laterais porque ele já é um vaso menor. O vaso que eu coloquei semana passada, a Ficus lirata, ele já tem furos na lateral, que se por acaso obstruir os furos no fundo, consegue extravasar essa água da forma lateral ali, porque a camada de drenagem também defende ela, tá ok? Então é muito importante você ter essa precaução, tomar sempre essa precaução, porque se ficar um acúmulo de água aqui dentro do vaso, pode apodrecer as raízes, causar uma infestação de fungos e até mesmo matar a sua planta. Gente, eu vou tirar a caráter de dúvida mesmo uma informação sobre as ficus em geral. Para você que está acostumado a comer aquele doce de figo que vem em conserva, pois é, aquele figo, né, aquela figueira é uma ficus. E assim, eu quero deixar bem claro aqui que o gênero ficus, ele é enorme, enorme. São muitas plantas, né? Se eu não me engano, ela pertence à família das moráceas. Eu vou confirmar e vou deixar aqui embaixo para vocês.
que são exatamente essa família que é gigante, né? E esse gênero de ficus a gente encontra com uma grande gama de cores, né, e de formas. Essa daqui é uma ficus elástica Tineke, a gente tem a ficus elástica rubra, temos a ficus elástica normal, e todas as ficus frutificam, tá? Anotem aí, todas as ficus frutificam, porém nem todas as frutificações de ficus são comestíveis, então muito cuidado para você não acabar envenenado aí, intoxicado com alguma frutinha que você come e não é para ter comido. Tá? Se eu não me engano, tanto da lirata quanto da Tineke aqui não são comestíveis não. Eu posso fazer uma pesquisa depois e adicionar para vocês. E outra coisa, é muito difícil essa frutificação no Brasil, principalmente na lirata, né? Aqui no Brasil a gente tem a ficus elástica, né? Na variedade normal. Essa Tineke eu não sei como ela surgiu, eu não pesquisei. Mas a ficus elástica normal, eu já vi ela frutificando de forma natural. Então significa que a gente tem um agente polinizador, né? Existe uma vespa, que é caracterizada como a vespa do figo, que ela é uma vespa que ela poliniza figueiras, em geral, ficus, né? A gente tem esse nome comum de figueiras porque dão figos, então, mas o nome dela é ficus. A gente tem essa vespa, e essa espécie de vespa ela entra. No entrar, né, dentro do figo, porque aquilo por fora é uma casca e por dentro tem microflores. Então a vespa tem que entrar e fazer a polinização por dentro já daquele pseudofruto. Então é muito bacana, porque essa vespa ela entra e no processo dela entrar ela perde as asas. É bem bacana, dá uma pesquisada aí na vespa do figo, da figueira, né, a vespa da figueira, que vocês vão ver como é que é super bacana. Mas então fica a dica para vocês, nem toda ficus tem frutos comestíveis, tá joia? Então vamos seguir aqui com o plantio. Coloquei a camadinha de dreno, vou colocar uma camada de fibra de coco, para dar uma armazenada, uma segurada, um pouquinho de umidade no fundo desse vaso, porque como eu disse para vocês, eu passo um tempo fora de casa, uma camada fininha. E o que acontece? Eu gosto muito de usar a fibra de coco nesses casos aqui, porque a fibra de coco, ela faz para mim quase a mesma função de uma manta de drenagem. Porque para a água atravessar essa fibra, vai deixando a terra para trás, então só passa a mesma água, né? E eu consigo manter uma umidade no fundo desse vaso, e é exatamente para onde as raízes dessa planta vão mirar para tentar buscar umidade quando ela precisar. Ó, não sei se vai estar focando, mas ficou bem compactado. Quanto mais você compactar, mais eficaz é a forma de drenagem aí, para evitar que a terra saia pelos furos. Se você quiser usar uma manta de drenagem, você pode usar. Ah, Jardel, eu não tenho manta de drenagem, o que eu posso estar utilizando? Pode estar utilizando um TNT. O que eu aconselho que você faça? Faça algumas microfurações com a chave de fenda mesmo, a ponta de uma faca, em um tecido de TNT, não dobre ele, coloque ele uma vez só, acame ele bem aqui certinho, né? Corta bem do tamanho do seu vaso. A dica é, você põe, né, o seu vaso de cabeça para baixo, em cima do TNT, e faz um círculo certinho, né? Então vai encaixar super bem. Você encaixa ele, faz algumas furações, que o TNT às vezes ele tem esse problema de reter um pouquinho mais de água, às vezes ele atrapalha a passagem, mas se você fizer umas microfurações nele ali, passa água sem passar terra. Então anota essa diquinha. E você pode estar usando sim o TNT, ou você compra mesmo a manta de drenagem, porque aí fica maravilhoso, né? A água sai bem limpinha embaixo e não suja a sua casa. Então, gente, meu substrato está aqui. Eu mostrei para vocês que eu vou guardando, né, todo o substrato velho que eu vou tirando das plantas. Eu faço tipo uma composteira, que eu tenho um grande tambor, e eu vou juntando todos os substratos ali. E com isso fica um substrato muito rico, porque tem resto de adubação aqui no meio, tem pedriscos, tem pedacinhos de isopor, né? É um substrato muito completo e assim, tem resto de adubação, muito bom, tá? Eu particularmente gosto muito. E como ele fica nesse tambor durante um bom tempo, eu consigo observar. E ele não tem aparecido fungos, nem nada do gênero, mas também tem resto de matéria orgânica aqui no meio. Então eu gosto bastante de usar esse substrato. Então aqui eu acabei de colocar, né, a nossa fibra de coco. Vou estar adicionando
um pouco desse substrato para fazer uma caminha mesmo no fundo. Afinal, eu não quero as raízes da minha planta já em contato com essa fibra. Ó, bem levinho, tá? A gente está chegando agora mais ou menos no meio do vaso. Uma camada bem levinha de terra, só para essa planta não se sentir muito, né? Ela vai se sentir acolhida nesse vaso. E para a gente tirar, é sempre bom a gente dar aquela leve apertadinha, porque as raízes vão estar fixadas ao redor desse vaso. A gente vai apertando, a gente segura junto ao tutor e vamos ver se ela já vai sair. E já vai sair, tá? Olha que torrão maravilhoso. Não sei se vai estar focando, né? Você vê que é uma terra com muita matéria orgânica. Desse lado aqui, ó, a gente está vendo a raiz, né, principal dela. Então, é bacana a gente não machucar muito essa planta. Então, eu não vou desfazer o torrão dela, não. A gente vai fazer um leve movimento só para fazer o torrão perceber, ó. Esse movimento aqui, ó, é o suficiente. A gente começa uma ruptura desse torrão só para as raízes perceberem, opa, tem um espacinho para mim poder crescer para o lado, tá? Mas a gente não vai desmontar o torrão inteiro, não. É só mesmo uma leve cutucada aqui, ó, embaixo também, e já tá ótimo, tá? Vou tirar esse acúmulo de matéria orgânica que eu coloquei aqui em cima, porque eu quero que ela fique um pouquinho mais funda nesse vaso. Ó, eu vou ter que tirar um pouquinho desse substrato, porque ficou muito... Ela vai ficar muito rasa, tá? Então deixa eu nem vou tirar o substrato não, eu só vou abrir um pouquinho o espaço aqui, ó, para ela conseguir encostar mais ao fundo. Porque eu achei que esse vaso ia ficar um pouquinho maior, mas acabou que ficou bem justinho. Deixa eu ver como é que vai ficar agora. Deixa eu tirar só um pouquinho dessa fibra. Vamos ver como é que vai ficar. Tô só chegando um pouquinho o substrato para as beiradas. Vamos ver se ela vai conseguir. Ó, ótimo, tá? Deixa eu fazer esse torrão soltar um pouquinho mais aqui embaixo, para a raiz dela sentir que tem espaço. Perfeito, tá? Ó, bem centralizado. Aqui a gente já tem um tutor que veio de loja junto com ela, né? Então a gente tem que afundar esse tutor até o fundo do vaso, para que ele ajude a fixar essa planta. Já dei uma cutucada nele aqui e ele já baixou. Ó, já senti que a planta deu uma firmada. E agora, gente, não tem mistério. É completar com o seu substrato aí em volta dessa planta. Ó, vai jogando aqui, centraliza bem ela ao meio do vaso e vai depositando o substrato ao redor e dando uma leve prensada para essa muda ficar bem firme nesse vaso, tá ok? A gente não gosta de mudas soltas no vaso não, porque isso atrapalha o desenvolvimento dessa planta. A ficus, ela é uma planta que ela tem um crescimento assim, em épocas certas, né? É igual agora que as épocas vão começar a ficar um pouquinho mais quentes, né? A primavera, o verão, ela cresce um pouco mais do que no outono e no inverno, tá joia? Então é comum a Jardineia ficus não estar crescendo. Dá uma olhadinha no seu calendário, vê aí como é que está a época do ano, porque ela cresce muito de acordo com a época do ano também. Então, cutuca bem aqui em volta, onde a gente acabou de colocar o substrato, para essa planta ficar bem fixa nesse vaso. A gente não quer que ela fique se movimentando. E vamos completando. Vamos completando com substrato. Eu sempre gosto de colocar um nível de substrato um pouco acima do vaso, porque depois eu faço uma rega abundante e essa terra, ela acaba se acamando, né? Esse substrato ele vai descer um pouquinho e vai ficar mais acamado aí. Então sempre coloque um pouco mais, tá joia? Já falei para vocês, né? Já vai ter saído um vídeo aí falando da Ficus Tenax. Então eu não vou falar muito sobre o cultivo dela, porque já tem esse vídeo no canal. Eu vou estar deixando num card aqui em cima para vocês acompanharem, tá joia? Ó, como sempre apertando bem na borda, tá? Não em cima das raízes dela não. A gente só quer que ela fique bem fixa no vaso, que ela não fique se sacudindo, que ela não fique balançando, porque isso atrapalha o desenvolvimento, né? Ó, vamos colocando mais substratos.
E é isso aí, gente. Prontinho, tá? Eu não vou estar adubando essa planta agora. Eu vou esperar mais ou menos umas 3 semanas para ela se acostumar a esse novo vaso dela. E daqui umas 3 semanas eu faço uma pequena adubação nessa planta. E ela ficou maravilhosa, como vocês podem estar vendo. Fica super estética. Ah, Jardel, eu quero colocar aqueles pedriscos ou casca de pinos aqui em cima para não ficar a terra à mostra. Posso? Pode sim. Né? Inclusive ajuda a manter um pouco da umidade do substrato, né? Ajuda a evitar aquela lavagem direta do substrato aí. Então, gente, tô cheio de terra, mas se você gostou desse vídeo, já curte, comenta, compartilha, envia para aquele amigo seu que tem uma ficusneck aí, não tá sabendo replantá-la, e vai ficar tudo bem. A minha tá um pouquinho judiada, como eu mostrei para vocês no vídeo, né? Ela já foi comprada com algumas queimaduras, não é culpa minha não. Mas em breve ela vai estar se recuperando. Só depois que ela chegou aqui em casa, ela já soltou 3 folhas novas. Então ela está se desenvolvendo sim. E agora, com esse replante aqui, acredito que vai se desenvolver ainda mais. O EcoPoint vai ficando por aqui. Até a próxima semana, para a gente estar conversando um pouquinho mais sobre o cultivo dessas maravilhosas ficus. E lembre-se, nem toda ficus, nem todo figo é comestível. Pelo amor de Deus, não vão parar no hospital comendo figos envenenados aí, porque vai ser babado e vai falar, eu vi lá no EcoPoint que podia comer. Eu não falei que pode comer não. Tá? Pesquise sempre antes, porque existem sim outras espécies de figueiras que vocês podem consumir os figos produzidos por elas, mas não são todas. Então sempre pesquise antes de comer uma fruta que não é convencional, tá joia? Beijão pra vocês, até semana que vem. E como eu disse, curte, comente, compartilha. Manda pros seus amiguinhos aí que tem uma ficus mal tratada, para vocês ensinarem a eles como replantar, né? E cuidar dessa plantinha também, porque ela é muito maravilhosa, ela merece todo um carinho, todo um respeito. E afinal de contas ela é variegata e eu tenho uma paixão por plantas variegatas. Tchau, até semana que vem.